Nero, o imperador de Roma de 16 anos, tirano e cruel. Nero, Cláudio César Augusto Germânico, ou simplesmente Nero, foi o quinto imperador romano, governando de 54 a 68 d.C. Ele era filho do imperador Cláudio e sua quarta esposa, Agripina, a jovem. Nero nasceu em Anzio, Itália, em 15 de dezembro de 37 d.C. Ele era o filho mais novo de Cláudio e Agripina. Agripina era uma mulher ambiciosa e cruel, e ela sempre sonhou com o dia em que seu filho se tornaria imperador. Quando Cláudio morreu em 54 d.C., Nero, que tinha apenas 16 anos, foi declarado imperador. Agripina assumiu a regência do império e ela governou por meio de seu filho. Nero era um jovem ambicioso e talentoso, mas também era cruel e caprichoso. Ele era conhecido por seu amor ao luxo e ao teatro e por sua falta de interesse nos assuntos de Estado. Seus atos de crueldade começaram em 59 d.C., quando Nero mandou assassinar sua própria mãe, Agripina. Ele também mandou assassinar sua primeira esposa, Cláudia Otávia, em 62 d.C., e sua segunda esposa, Popéia Sabina, em 65 d.C. Durante seu reinado, ele também perseguiu os cristãos, que eram considerados uma ameaça ao seu governo. Nero era um homem devoto ao culto ao imperador, que era a religião oficial do Império Romano. Ele acreditava que era um ser divino e se chamava de Deus. O mais famoso ato de crueldade de Nero foi o incêndio de Roma, que ocorreu em 64 d.C. O incêndio destruiu grande parte da cidade, e Nero foi acusado de ser o responsável. Ele teria ordenado o incêndio para construir um novo palácio em seu lugar. Ele também foi acusado de ter assistido ao incêndio do alto de uma colina, rindo dos seus atos. Nero foi um dos primeiros imperadores romanos a perseguir os cristãos. Ele os considerava uma ameaça à sua autoridade e os acusou de serem os culpados pelo incêndio de Roma. Os cristãos foram submetidos a uma série de torturas e execuções. Mas o incêndio de Roma foi um ponto de virada na história de Nero. O povo romano começou a perder a confiança nele e também o Senado começou a planejar sua deposição. Em 68 d.C., Nero fugiu de Roma depois que uma revolta eclodiu contra ele. Ele foi capturado por seus próprios guarda-costas e foi obrigado a se suicidar. Nero foi um dos imperadores mais controversos da história romana. Ele foi um governante cruel e sádico, que é lembrado por seus atos de violência e perseguição. Seu reinado marcou o início da decadência do Império Romano. Isso é o que acontece quando um jovem mimado e sem preparo assume algum tipo de poder. Eu sou o Curioso e bem-vindo ao meu canal.